pessoal, tudo bem? Sou a Júlia e eu tô aqui para mais um vídeo para finalizar essa semana maravilhosa com conteúdo todos os dias. Lembrando que amanhã teríamos vídeo sobre fibras alimentares, mas eu adiei ele para a semana que vem, porque amanhã eu vou usar para divulgar a nova parceria que vem por aí, ok? Então fiquem ligados, a partir de semana que vem, vídeos às terças e às quintas com conteúdos maravilhosos, tá bom? Gente, desculpa a minha voz, eu tô rouca, eu tô com dor de garganta, mas o importante é que a gente tá aqui para trazer conteúdo, ok? Então vamos lá, hoje o assunto é lipídios. Então, gente, o que é lipídios? Vamos falar um pouquinho sobre óleos e gorduras, tá? Lembrando que eu falei em carboidrato e em proteínas, lembram que eles fornecem 4 quilocalorias a cada 1 grama? Pois é, o lipídio é mais que o dobro, tá bom? Ele fornece 9 quilocalorias em 1 grama. Por esse motivo, ele tá lá no topo da nossa pirâmide alimentar. Quem assistiu o vídeo da segunda-feira vai entender bem isso, vai saber do que eu tô falando. Então, você que não assistiu ainda, corre lá no canal do YouTube, Júlia Noble Nutricionista, se inscreve no canal e assiste lá, tá bom? Esse vídeo ele não tá disponível nem no Instagram e nem no Face, porque ele era um pouco mais comprido do que permite, por isso que ele tá lá no canal do YouTube, mas assistam que ele é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Ele tá no topo da pirâmide alimentar porque ele tem que ser consumido moderadamente por conta do seu nível calórico muito alto, tá? Mas assim como os outros macronutrientes, ele é importantíssimo para nossa alimentação. Ele tem que ser consumido sim, assim como os outros, tá bom? Mas moderadamente, escolher bem, escolher certinho, assim como os outros macros também que a gente falou sobre proteína de boa qualidade, sobre carboidrato de boa qualidade, a gente também tem lipídio de boa qualidade, tá? Mas ele tem que ser consumido também, tá? A gente vai falar um pouquinho então sobre as funções do lipídio, os benefícios que o lipídio traz. Então, o lipídio, ele fornece energia para o nosso organismo, tá? Além disso, além de fornecer energia, ele faz parte do elemento de construção das membranas celulares. Então, eles fazem modificação de proteína e eles se ligam com as proteínas, tá? Para direcionar elas para os seus sítios específicos, tá? Então, ele tem esse papel aí muito importante lá nas membranas, tá bom? Que é um outro assunto, mas só para vocês saberem que ele tem esse benefício. Além disso, alguns derivados de alguns lipídios, eles atuam como hormônios também, tá bom? E também na preparação dos alimentos, ele contribui para a textura, para sabor, para consistência, para cozimento, né? Então, ele também é importante lá no preparo dos alimentos, ok? Então, ele tem sim muitos benefícios que a gente tem que saber aproveitá-los da melhor forma, tá bom? Então, qual a diferença de óleo e gordura? Bom, óleo na temperatura ambiente é líquido e gordura na temperatura ambiente é sólido, tá? Temperatura ambiente, se a gente aquecer, isso tem diferença, tá bom? Então, os óleos, no geral, a maioria é de origem o quê? Vegetal. E as gorduras, na sua maioria, de origem animal, tá bom? Então, os óleos, como que funciona? É extraído lá das sementes ou dos frutos das plantas e ele é refinado para uso dietético. Então, os óleos de cozinha, né, que a gente está acostumado, além disso, para margarina, gordura vegetal e também a gordura animal, que ela vai ser usada para fim dietético, além da gordura presente já nos alimentos, como carne, ovos, leites e derivados, né, os laticínios, mas ela também vai ser usada para outros fins. Então, como que funciona? Eles separam essa gordura desses alimentos, né, e utilizam, como por exemplo, para fazer gordura hidrogenada, como por exemplo, para fazer a nossa famosa manteiga, o nosso creme de leite, tá bom? Então, a gente utiliza de várias formas, tá bom? Então, o que eles fornecem para o nosso organismo, tá? Eles fornecem ácidos graxos no geral, tá? Que eles vão ser veículos de vitaminas lipossolúveis e antioxidantes, tá bom? E a gente tem que escolher sempre os melhores, tá? Os melhores ácidos graxos para o nosso organismo. A gente vai falar um dia só sobre ácidos graxos saturados e insaturados pra gente entender a diferença, os malefícios e os benefícios, tá bom? E um dia também a gente vai falar sobre cada óleo, tá? Que eu vou falar mais adiante também. E além disso, eles fornecem ácidos graxos essenciais, que seriam ômega 3 e ômega 6. Por que essenciais, Júlia? Lembra que a gente falou lá ontem sobre os aminoácidos essenciais? Como que funcionava mesmo? Quem que lembra? Quem que assistiu? Bom, os aminoácidos essenciais são essenciais porque o nosso corpo não produz. Então, a gente precisa adquirir eles
pela alimentação. Assim também ocorre com os ácidos graxos essenciais. Então, alguns lipídios fornecem esses ácidos graxos que a gente precisa, tá? Mas por que a gente precisa dele? Bom, a deficiência desses ácidos graxos essenciais podem trazer aí algumas consequências neurológicas, dermatológicas, tá bom? E visuais também. Então, um dia a gente vai falar sobre isso, só sobre isso, tá? Mas o que importa é vocês saberem que traz sim benefícios para nossa saúde, tá bom? Então, a gente precisa sempre ter em mente que os lipídios, eles compõem os óleos e as gorduras, tá bom? Então, eles são constituídos por um conjunto de substâncias orgânicas que normalmente são insolúveis em água, como a gente sabe do óleo, né, da gordura no geral. Então, como funciona o armazenamento do lipídio? Por que a gente fala que a gordura ela engorda? Bom, porque a forma de armazenamento dela é diferente. Então, ela é armazenada diretamente no tecido adiposo. Ela é diretamente armazenada na forma de célula adiposa, tá? Então, ela é uma importante reserva de energia por esse fato, tá? Mas também aí tem, por trás desses benefícios, tem alguns malefícios também. Então, quando você fica em jejum, lembra que eu falei lá ontem, na proteína, que quando você fica sem comer carboidrato, a gente pega lá a proteína do seu músculo para utilizar como reserva energética? Então, quando a gente fica em jejum, primeiro a gente movimenta os outros macronutrientes. Por último, a gente movimenta o lipídio. Na verdade, na maioria das vezes, ele nem é mobilizado no jejum, tá? Por que isso? Porque ele é considerado uma gordura estrutural. Então, como ele é armazenado aí na forma de célula adiposa, ele já tá nessa forma. Então, raramente ele é mobilizado quando você fica em jejum, tá? Então, por que essa forma? Por que essa proteção? Bom, porque ele serve para manter a temperatura corporal. Então, ele é visto como proteção para o nosso organismo, tá bom? Então, o que a gente precisa saber sobre tudo isso em relação à nossa alimentação, tá bom? A gente precisa saber que a gente tem que evitar alimentos com ácidos graxos saturados, tá? Com grande quantidade de ácido graxo saturado, com grande quantidade de colesterol e principalmente gordura trans, tá bom? Que ela já foi proibida nos alimentos industrializados, mas infelizmente a gente consegue adquirir essa gordura trans lá na preparação dos nossos alimentos também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um dia eu vou falar só sobre alteração nos óleos e gorduras, na sua estrutura, na fritura, por exemplo, ou no aquecimento. Então um dia eu vou falar só sobre isso, tá bom? Mas a gente precisa evitar, ok? Então preferir alimentos fontes de ácidos graxos essenciais, como a gente falou que eles são importantes. Então ácidos graxos mono e poliinsaturados, tá? Que são do tipo ômega 3 e 6. Cuidado com as quantidades, mesmo que eles são benéficos para o nosso organismo, cuidado com a quantidade, tá bom? Reduzir o consumo de carne muito gorda, carne com gordura, com muita gordura, né? Preferir leite, derivados, laticínios desnatados, porque tem menos gordura, tá? Além disso, a gente precisa evitar a gordura hidrogenada e os alimentos que possuem essa gordura, tá bom? Então, a gente precisa utilizar mais com moderação os óleos vegetais, tá? E precisamos consumir mais os peixes, gente. Consumir pelo menos 1 ou 2 vezes por semana os peixes, tá? Eu sei que não é um costume do brasileiro, né? O costume do brasileiro é sempre comer mais carne vermelha e, em segundo lugar, aí as carnes de aves, mas por último peixe. Mas a gente precisa aumentar esse consumo, tá bom? E habitualmente consumir azeite e oleaginosas também, de acordo com a necessidade individual de cada um, que eu bato na tecla. A necessidade é de cada um, tem que ser avaliada individualmente, porque se uma pessoa tem problemas de saúde, dependendo da sua composição corporal, tudo isso tem mudanças, ok? Então, quanto ao tipo de óleo vegetal, muita gente me pergunta, Júlia, qual é o melhor óleo? Gente, o melhor óleo vai depender da sua condição socioeconômica, vai depender da sua composição corporal, da sua saúde, vai depender do fim dietético que você quer, para que você quer usar esse óleo. Então depende de inúmeros fatores. Um dia eu vou falar só sobre cada óleo. Vamos falar só sobre o óleo de soja, de girassol, vamos falar sobre cada um, para vocês colocarem na balança os malefícios e os benefícios e
encontrar o melhor óleo pra você, tá? Numa consulta particular, também eu analiso individualmente e te falo qual é o melhor, tá bom? Mas aqui a gente vai falar aí no geral, tá? Então, o óleo de soja, ele é o mais consumido pelos brasileiros, né, no geral. E como é a composição dele? Bom, ele é fonte de ácidos graxos poliinsaturados essenciais, tá? E então ele é fonte de ácido graxo alfa-linolênico, que é o ômega 3, tá? Então, os óleos vegetais, eles precisam ser consumidos para atender às necessidades de ácidos graxos essenciais, de vitamina E, de vitamina K, tá bom? Além disso, a gente precisa de óleos com teor de ácidos monoinsaturados, como oliva e canola, para complementar, para contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares, que ele tem essa função também. Então, a gente vai falar sobre cada um num outro vídeo. Muita gente me pergunta também, Júlia, manteiga ou margarina? Qual eu uso? Bom, manteiga tem gordura saturada e tem colesterol, mas a margarina tem gordura trans, que é aquela que não é nem um pouco legal. Então, assim, a manteiga é melhor, mas ela também tem que ser consumida com moderadamente. Então, assim, use moderadamente as duas, tá bom? Depende pro fim que você quer, mas sempre procurar usar a manteiga, tá bom? Ai, Júlia, colesterol do ovo é muito ruim. Gente, se uma pessoa tem problema cardiovascular, se ela tem problema de colesterol alto, tudo isso vai ter mudança, tá bom? Mas vamos considerar indivíduos saudáveis. Bom, o colesterol do ovo, ele tem sim benefícios e ele tem sim vitaminas, ok? Mas o que vai ter diferença é a resposta da elevação do colesterol no sangue. Isso é importante. Então, a forma que você prepara o ovo vai diferenciar isso. Então, o ovo cozido, ele é um pouco melhor nesse aspecto, tá bom? Então, a preparação também influencia muito, tá? Então, por isso que eu digo que tem que ser individual, a gente tem que levar em conta uma série de coisas, tá bom? E o que é muito importante aí, na escolha dos óleos e gorduras, a gente tem que levar em consideração o todo. Como que é o seu consumo de nutrientes, como que é o seu consumo de macros, como que é a sua dieta no seu dia a dia, porque tudo isso influencia, porque a gente tem alguns alimentos aí que são protetores, como frutas, verduras, legumes, um estilo de vida saudável como um todo. Isso vai diferenciar aí no seu consumo de óleos e gorduras, tá bom? Então a gente leva tudo isso em consideração, tá? Então, mais pra frente eu vou falar só sobre a alteração de óleos e gorduras na fritura, a elevação de temperatura, sobre cada tipo de óleo. Vamos falar só sobre gordura saturada e insaturada. Vamos falar só sobre manteiga e margarina, tá bom? Então fiquem ligados que mais pra frente tem muitos vídeos legais, tá bom? E eu aguardo vocês e fiquem ligados. Amanhã tem a estreia da parceria que a gente inicia na semana que vem. E terça e quinta, vídeos novos. Um beijo e até amanhã pelas redes sociais e até semana que vem pelos vídeos. Um beijo!